Glória a Deus. Aleluia. E o irmão Samuel, o obreiro, né? É obreiro que fala? Obreiro? Obreiro. O irmão Samuel vai estar ministrando nessa noite, né, aos nossos corações. E eu creio que Deus vai falar grandemente conosco, amém? Glória a Deus. As palmas mais uma vez, louva ao Senhor. E a seguir os irmãos podem se sentar. Aleluia. Boa noite, amados irmãos, que a paz seja convosco, amém? Aleluia. É com muito carinho que eu aceito o convite de mim mesmo para pregar hoje à noite. Tô brincando. Glórias a Deus. Amados, como foi falado no início, o tema dessa noite é prioridade. Eu acho que está bem explícito quanto, né? Está bem claro ali. Glórias a Deus. E é um tema que Deus colocou no meu coração, porque a palavra de Deus é uma faca de dois gumes. Eu não aceitaria pregar uma coisa nesta noite, eu não aceitaria colocar o tema um culto de uma coisa que também não servisse para mim, de uma coisa que talvez eu pudesse falar: ah lá, eu sou perfeitinho, o irmão está errado, vou pregar porque o irmão é um bobão. Eu não faria isso jamais. Então, tudo quanto a gente faz aqui é procurado seguir a fonte da palavra de Deus e ter inspiração no Espírito Santo, de acordo com aquilo que Ele toca no coração meu, no coração da minha família, naquilo que o Senhor mostra que é necessário para esta igreja, para essa sociedade, para cada um de nós. Irmãos, antes de se assentarem, abre a palavra de Deus em Mateus 6:33, que é o versículo base da pregação desta noite. Amém? Glórias a Deus. Esse versículo que muitos, creio eu, já sabem de cor. Esse versículo que já foi transformado em louvores e hinos. Esse versículo que eu hoje vou ler na versão nova, tradução da linguagem de hoje, para ficar mais explícito e mais claro aos irmãos. Mateus 6, versículo 33. Quem achou, diga amém. Quem não achou, fala misericórdia, só um segundinho. Creio que a maior parte dos irmãos já encontraram, amém? Mateus capítulo 6, versículo 33 diz assim: portanto, ponham em primeiro lugar da sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas estas coisas, amém? Creio que na maior parte dos irmãos está escrito alguma coisa como buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. É a versão que a gente está acostumado, é aquilo que a gente ouve desde pequeno, mas que infelizmente muitas vezes nós esquecemos. Muitas vezes por uma leve falha humana, porque somos falhos, nossa mente ignora. Os irmãos podem se assentar nesta noite. Glórias a Deus. Irmãos, como eu falei que o tema, eu procuro fazer aquilo que o Espírito Santo inspira a mim, eu também procuro pedir ao Senhor que me dê temas que não vá servir apenas para jovens, apenas para pessoas de 15 anos, apenas para pessoas de 20 anos. Até porque aquilo que encaixa para aquele que é novo também encaixa para aquele que é mais de idade. Aquilo que uma criança necessita também é algo que alguém mais velho vai necessitar. Cuidado, carinho, atenção, ensino não é coisa que apenas os pequenos precisam, não é coisas que apenas estudantes precisam, é coisas que todos nós necessitamos a cada dia. São coisas que acontecem corriqueiramente e cada dia mais, não só na vida do jovem, mas na vida de todos que estão aqui presentes, creio eu, e de todos na sociedade. A vida vem sendo cada vez mais agitada, a gente vem sendo cada vez mais veloz nas nossas ações. Às vezes a gente não tem mais tempo para parar, a gente não tem mais tempo para falar: nossa, daqui a pouco eu faço. Não, tem que ser agora. O mundo mudou, não estamos mais em 1960, não estamos mais nem nos anos 2000. A cada dia a gente está com a vida mais agitada.
E essas coisas, preocupações, da mesma forma como que elas se vão rápido, elas surgem rápido. E essas atenções acabam tirando nossas atenções daquilo que a gente precisa ter. E é inevitável que essas preocupações tomem os nossos tempos. Não tem problema. Às vezes a gente tem problema familiar, a gente tem que dar atenção, a gente tem que resolver esse problema. Às vezes a gente tem um problema no trabalho, às vezes a gente tem um problema no estudo, às vezes a gente tem um problema na igreja. A gente tem que tirar um tempo para resolver isso. Temos que assumir nossas responsabilidades. Mas a questão é, no que nós temos dado prioridade? Será que esses problemas, será que essas ocasiões, será que isso que tem tomado conta da nossa mente tem tirado a prioridade, que é o reino de Deus e a justiça do Senhor? Será que aquilo que nos aflige tem tirado a nossa atenção da obra de Deus? E é isso que vamos falar hoje. Primeiro vamos falar sobre o que significa prioridade. Uma das definições que o dicionário dá é o estado de quem ou do que ocupa o primeiro lugar. A prioridade é aquilo que a gente coloca à frente de tudo. Talvez a nossa prioridade hoje seja o emprego, talvez nossa prioridade seja a nossa família, talvez nossa prioridade seja um bem-estar de saúde, talvez a prioridade seja até um status social que só vai durar aqui na terra. Mas a nossa prioridade, como diz a palavra de Deus, tem que ser a justiça do Senhor e o reino dele. Vamos dividir em duas partes Vamos dividir esse versículo em duas partes. Primeiro, eu vou começar pelo final, que é: e ele lhes dará todas estas coisas. Aleluias, glórias a Deus. Mas irmãos, tem muito irmão que às vezes confunde, e como eu falei, é um versículo que todos nós já ouvimos e muitos irmãos decoraram, e nossa memória ela é falha, a gente acaba esquecendo às vezes as coisas. E é natural, cientistas já falaram, que é natural nossa mente mudar lembranças, mudar aquilo que nós lembramos. Então muitos irmãos e muitas pessoas acabam esquecendo de todas essas coisas e acabam acreditando que se buscarmos o reino de Deus e a justiça dele, serão dados todas as coisas a nós. E às vezes isso acaba levando para um lado material, que os irmãos acabam pensando: caraca, eu vou na igreja todo dia, eu vou todo dia estar lá rigorosamente, religiosamente, que tudo que eu quiser o Senhor vai me dar. Irmãos, infelizmente não é assim. O Senhor não nos dá qualquer coisa. Não é qualquer coisa que você anseia que o Senhor vai dar. Até porque muitas coisas talvez não anseiam nossas almas, não anseiam por uma necessidade, mas muitas coisas a gente pode acabar ansiando pela carne. E é aí que devemos tomar cuidado. Das nossas orações, quando vamos pedir algo para o Senhor, temos que vigiar e prestar bem atenção. O que é que temos pedido ao Senhor? É algo que vai agregar a obra dele? É algo que vai gerar bom testemunho? É algo que eu vou poder dar glórias a Deus e bem dizer o nome dele? Ou é algo simplesmente para satisfazer minha carne? Ou é algo simplesmente para a status? Senhor, eu quero o carro do ano. Daí chega lá no serviço, aí eu estou com o carrão do ano. Daí chega na igreja, eu estou com o carrão do ano. E é aí que devemos tomar cuidado com o que desejamos. Mas o que são todas essas coisas que é descrito? Então a gente volta um pouquinho. Irmãos, Mateus 6 ainda, a partir do versículo 25. Vamos ler até o versículo 32, um anterior ao tema desta mensagem. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Aleluia. Por isso eu digo a vocês: não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisa para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida?
E será que o corpo não é mais importante do que a roupa? Vejam os passarinhos que voam no céu. Eles não semeiam, nem colhem e nem guardam comidas em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais que os passarinhos? E nenhum de vocês podem encompridar a vida, por mais que se preocupem com isso. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flores e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados, perguntando: onde que vamos arranjar comida? Ou onde que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão preocupados com estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe do que vocês precisam de tudo isso. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, gostaria de ressaltar o versículo 32, a parte B, que diz: o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Irmãos, lembra que eu falei que a nossa memória falha? Isso a gente vai puxar porque a gente esquece de muitas coisas. Eu tenho a mania de falar para todos que eu amo constantemente que eu os amo. Às vezes o pessoal pensa que é bajulação, que eu quero alguma coisa, mas não. Porque a memória humana é falha. A gente se esquece que há pessoas que nos amam. Às vezes a gente se esquece que há um provedor maior. Às vezes a gente se esquece que há um Deus que está do nosso lado. Mas a palavra de Deus diz que o Pai que está no céu sabe daquilo que a gente precisa. Então não se preocupe com o dia de amanhã. Coloca a tua prioridade na casa do Senhor. Coloca a tua prioridade na palavra de Deus, que todas as coisas que necessitamos o Senhor dará para nós. Aleluias, glórias a Deus. Glórias a Deus. E a gente esquece, infelizmente. E a primeira parte do versículo 32 diz: pois os pagãos é que estão sempre preocupados com essas coisas. Eu gosto de ressaltar porque esses dias eu estava assistindo um reality show com a minha mãe, uns caras que faz chocolate, e o cara falou que a mãe dele tinha morrido faz 2 anos e ele se sentia muito mal com tudo isso. Ainda estava muito mal 2 anos depois. E para quem não sabe, recentemente, 1 ano atrás, minha avó faleceu. Ela era frequente aqui na igreja, e foi um baque muito grande para minha mãe, porque ela era uma das filhas mais chegadas, a filha mais chegada, porque era a única filha, mas tinha outros filhos também. E minha mãe ficou muito sentida, e foi um luto muito difícil para ela. Mas hoje, graças a Deus, ela já superou tudo isso. Óbvio que a gente ainda sente saudade. Eu sinto saudade da minha mãe, a pastora sente saudade da minha avó, tenho certeza. E são coisas que acontecem, tem um tempo. E minha mãe olhando aquilo lá: pô, 2 anos não superou ainda? Brincadeira. Eu falei: mãe, calma. Lembra, esse homem não conhece o Deus que a gente conhece. Esse homem não é um cristão como nós somos. Este homem não é tão chegado a Deus como nós. Deus sabe o que ele precisa, Deus sabe da dor dele, mas infelizmente a vida daquele homem ainda não está colocada diante do altar de Deus para receber esse conforto do Espírito Santo, para receber a consolação do Espírito Santo naquela vida. Então o sentimento de dor, as dificuldades, os desafios para aqueles que não têm a Deus do lado é muito mais difícil do que para nós que temos colocado nossa vida diante dele, porque o Senhor sabe a nossa dificuldade, e quando colocamos a nossa prioridade na palavra de Deus, Ele nos ajuda,
e nos dá aquilo que há necessitado em nossas vidas. Amém? E como exemplo, principal exemplo, vamos abrir em 1 Reis 17. Vamos ler a partir do versículo 10 até o versículo 14. Nessa passagem fala sobre a viúva de Sarepta. Para aqueles irmãos que não sabem da viúva de Sarepta, porque vamos supor que não tem ninguém aqui que sabe. No tempo do profeta Elias, nesse tempo, para ser mais exato, o Senhor fechou a porta dos céus e não choveu mais. Então, como não havia chuva, não havia água. Se não havia água, não havia plantação, não havia colheita, não havia alimentação e não havia o que comer. E a palavra de Deus, e o profeta Elias infelizmente teve que fugir, porque ele falou, é o seguinte: o Senhor falou que não vai chover. Daí os caras falaram assim, tá bom. Daí não choveu. Os governadores ficaram muito bravos e queriam dar um fim em Elias. Então Elias teve que fugir. O Senhor manteve ele através de corvos, levando sempre pão. Tinha um riacho para beber água, tranquilo. Só que como não chovia, o riacho secou. Aí o Senhor falou assim: Elias, cola lá em Sarepta rapidão, que vai ter uma mulher lá na porta e vai falar com ela. Aí a palavra de Deus diz assim, no capítulo 17, a partir do versículo 10: Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: E traga um pão também, por favor. Porém ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão, só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pão para cozinhar alguma coisa para mim e para meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias, vá preparar a sua comida. Vá preparar a comida, mas primeiro faça um pãozinho com farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e seu filho, pois o Senhor Deus de Israel diz isto: não acabará a farinha da tua tigela, nem faltará azeite no teu jarro, até o dia que eu, o Senhor, faça cair chuva. Amém, irmãos? Irmãos, eu gosto muito de comparar a vida desta mulher com o que a gente está vivendo hoje, porque nessa época não é que não tinha, ela era uma viúva pobre. A palavra de Deus não fala isso. Talvez fosse, mas não fala. Então não é questão que ela não podia comprar comida, não tinha comida, não havia alimento para saciar aquela mulher, não havia alimento para saciar aquele filho, estava em escassez. O que me dói e me preocupa, porque no começo da pandemia em que nós vivemos, estava tendo escassez de comida dos mercados. Arroz no mercado onde meu pai trabalha, você só podia levar um pacote, não podia levar mais. Papel higiênico nos Estados Unidos não tinha, virou até piada, porque não tinha que o pessoal se limpar. Porque não era questão de, eu não tenho como que comprar, eu não tenho, acabou. Só que, nossa, só um segundo, irmão. Glórias a Deus. Só que aquela mulher, ela não tinha o que comer. Ela estava à beira da morte. Imagina a aflição daquela mulher pegando aquele punhado de lenha. Irmãos, vamos ser sinceros. Vocês acham que aquela mulher foi pegar a lenha e falar: último alimento que eu vou comer na minha vida para morrer de fome? Não, ela estava aflita. Ela estava com o coração apertado. Ainda mais porque não era só para ela, era para o filho. Aleluia. Irmãos, muitos aqui são pais. Imagina só seu filho passar necessidade.
Imagina só você fazer uma obra que você vai falar assim: depois que eu fizer isso aqui, o meu filho que eu amo, a minha filha que eu amo, vai morrer. E nós que somos filhos só temos pais. Imagina só, os nossos pais, a gente vê eles falando assim: pô, eu vou fazer essa última coisa para os meus pais, vou fazer essa última coisa para minha mãe que eu tanto amo, e depois ela vai morrer de fome. Aquela mulher não estava feliz, aquela mulher estava aflita. Mas mesmo assim, quando chegou a mensagem de Deus e a ordem através do servo do Senhor, a Bíblia fala que aquela mulher falou assim: ah não, nem morto, eu vou comer com meu filho, depois eu preparo para você. Eu vou fazer primeiro para mim, depois eu faço para o servo do Senhor, depois eu ouço a voz de Deus. Essa mulher fez isso? Não. Essa mulher, ela fez primeiro para o Senhor. A prioridade dela foi ouvir a voz de Deus, foi ouvir a voz do Senhor, aquilo que o servo do Senhor ordenou. E adivinha? A bênção veio até aquela casa. Aleluias. Irmãos, há sacrifícios que vêm em nossas vidas para ser canal de milagres. Tem situação na nossa vida que aparece para ser canal de bênção. O Senhor durante meses fez um corvinho levar pão para Elias. Vocês realmente acreditam que Deus não podia continuar fazendo corvinho e lá levar pão para Elias? E aquela mulher não podia falar assim: ora, Deus é poderoso e faz milagres, por que o Senhor não faz brotar pão do chão para o Senhor comer? Mas não, mesmo sabendo do poder do Senhor, ela ainda assim fez este sacrifício na vida dela para servir ao Senhor. Irmãos, e os nossos sacrifícios? Qual que é o sacrifício que a gente tem feito na obra de Deus? Qual que é o sacrifício que a gente tem feito para o reino do Senhor? O sacrifício hoje, para mim, em visão terrena, que a gente mais pode fazer é o nosso sacrifício de tempo. Podemos fazer sacrifícios de oferta? Podemos, muito legal, glórias a Deus pela sua vida, Deus te abençoe. Mas o nosso tempo, ele é mais precioso do que tudo, terrenamente falando, porque não há o que volte. Se passamos 2 anos no mundo, é 2 anos longe do Senhor que não volta. Se passamos 40 anos, não volta. Se a gente passa 2 anos na casa do Senhor, é 2 anos muito bem aproveitados. Se passamos 1 hora servindo a Deus, é 1 hora muito bem aproveitada da nossa vida. E é importante ressaltar que esse sacrifício de tempo, quando colocamos a prioridade no Senhor, não é só dentro da igreja, porque nós como cristãos, nos reunir 1h30 a cada 2, 3 dias, amém, glórias a Deus, mas vendo como cristãos, não é mais que a nossa obrigação vir à igreja e lá fora. Qual que é o sacrifício de tempo que a gente tem feito para a obra e para o reino de Deus? Será que a gente tem gasto o nosso tempo lá fora? Bem gasto o nosso tempo lá fora, fazendo a justiça do Senhor, ajudando aos que necessitam, fazendo devocionais, orando, clamando, buscando a palavra de Deus, fazendo aquilo que é bom aos olhos do Senhor? Ou será que o nosso tempo é somente a 1h30 na quarta, sexta e domingo, quando tem culto? É aí que devemos vigiar, irmãos, porque tempo é uma questão de prioridade. Às vezes a gente fala: ai, não tenho tempo. Irmãos, como eu falei, é para mim que eu estou pregando isso também. Porque quando eu tinha acho que dos meus 14 para 17 anos, irmãos, eram todo dia, sem exceção. Eu estava aqui na igreja fazendo alguma coisa, ou eu estava arrumando as coisas, ou eu estava vendo pregação, ou era ensaio, ou sei lá, eu inventava de estudar coisa para aprender aqui na igreja. Até hoje ainda tiro tempo para estudar, essas coisas tudo, aprendo por causa da igreja, glórias a Deus. Mas mesmo assim, hoje eu não, infelizmente, tenho tirado pouco tempo para o Senhor. Confesso para os irmãos, e tenho que tirar mais. E sei que
nunca na minha vida eu vou conseguir tirar o tempo suficiente, porque mesmo que eu dedique 24 horas estudando a palavra, clamando, orando e na casa do Senhor, ainda vai ser pouco comparado ao preço que foi pago na cruz. Porque não há o que nós façamos que pague o preço do pecado. E por isso glorificamos ao Senhor, que enviou o seu Filho amado para nos salvar. Amém? E ressalta um versículo que o pastor Daniel, que era o versículo da vida dele, que nunca esqueci. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação nos seus templos. Irmãos, que a gente possa pedir ao Senhor e procurar viver constantemente na casa do Senhor. Irmãos, lembre sempre que nós somos templo. Então, viver constantemente na casa do Senhor não é viver constantemente aqui, é viver constantemente na presença do Senhor, seja onde for que nós formos. Amém? Glórias a Deus. E vamos dividindo o versículo em duas partes. Mateus 6,33, na parte A, fala assim: portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Eu gosto bastante da versão que fala a justiça, e aquilo buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque eu gosto de diversas versões, porque vai dando uma interpretação cada vez mais profunda. A justiça de Deus, o que é justo para o Senhor? Será que a gente tem feito lá fora aquilo que é justo para o Senhor? Porque a palavra de Deus fala que até mesmo quando a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa que é boa, se a gente tem a oportunidade de fazer o bem e não faz, ainda assim a gente está pecando. E será que essa é a justiça de Deus, a oportunidade de fazermos o bem lá fora, a oportunidade que temos de orar e não oramos, a oportunidade que temos de ler a Bíblia e não lemos, a oportunidade que temos de ajudar quem necessita e não ajudamos, será que tem sido nossa prioridade? Será que a gente tem feito essa justiça? E a nossa situação pode ser a que for, a gente tem que colocar Deus e o seu reino em primeiro. Aquela mulher estava à beira da morte, aquela mulher estava angustiada, e ela falou não para Deus? E de maneira nenhuma. Ela colocou o Senhor em primeiro lugar, colocou o reino dele em primeiro lugar, colocou o profeta de Deus em primeiro lugar da sua vida, e aquela casa e aquela família foi abençoada e livrada da morte, pela glória e honra do Senhor. Irmãos, eu não sei o que tem afligido o nosso coração, o coração de cada um, mas será que essa aflição tem impedido a gente de agir na casa de Deus? Será que essa aflição tem impedido a gente de colocar o Senhor em primeiro lugar? Nem digo em servir aqui na casa de Deus, mas simplesmente de ler a Bíblia, de orar, de buscar ao Senhor incessantemente. Aquela mulher não deixou a situação dela abalar, ou aquela situação dela falar assim, não vou fazer. Ela fez. Que possamos ser como aquela viúva que foi e fez. Aleluia. Aquela mulher estava buscando madeira para fazer comida para o seu filho, porque ela amava. E quando nós amamos alguém, nós normalmente colocamos essa pessoa como prioridade. Se amamos nossa família é prioridade. Vou fazer de tudo por ela. Se os nossos filhos, nós amamos eles, são nossa prioridade. Se amamos nosso irmão, é nossa prioridade. Se eu amo minha esposa, é minha prioridade. E será que nós temos amado ao Senhor o suficiente para que Ele possa ser a nossa prioridade? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento.
Se nós amamos, nós damos prioridade. Será que temos amado o Senhor a ponto dele ser a prioridade de nossas vidas? Amém? Que possamos buscar ao Senhor cada vez mais, e não só vindo da casa dele. Irmãos, outro exemplo que eu gosto bastante, que é de tempos em tempos sempre há histórias da Bíblia que eu gosto de meditar, e fico um ano inteiro meditando sobre isso, e consigo tirar, toda vez que eu penso, uma lição nova. Teve um tempo atrás que eu estava com Atos 3, contra aquele coxo. Irmãos, aquele coxo estava na porta do templo, todo dia ali pedindo esmola, até que pediu para um servo do Senhor. Ele falou: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Aquele homem estava na porta da onde? Do templo. Irmãos, aquele homem não estava no bar, aquele homem não estava na farra, aquele homem estava na igreja todo dia. Ele estava buscando a Deus, ou estava simplesmente buscando uma bênção financeira? Irmãos, eu sei que naquela época era totalmente diferente do que é de hoje, mas será que a gente tem vindo à igreja para buscar a Deus, ou apenas para buscar bênçãos? A gente só tem vindo à igreja, não, eu vou na igreja porque o Senhor vai me dar a bênção que eu estou querendo. Irmãos, o versículo, Jesus disse: põe em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. Deus quer que colocamos Ele primeiro nas nossas vidas, para depois recebermos aquilo que nós somos necessitados. Então não adianta você vir buscando uma bênção, falando: ai Senhor, abençoe minha família, se você só quer isso, e depois tchau, e depois nunca mais. Busca o Senhor primeiro. Saiba que se você buscar o Senhor não vai desamparar você, nem a sua casa. O Senhor vai estar do seu lado constantemente e vai te ajudar. Fique tranquilos, meus irmãos. E muitas vezes os irmãos podem falar assim: mas é chato, eu não quero. Caraca, todo dia, de manhã e de noite, sentar a ler a Bíblia, e eu não entendo nada, a palavra é difícil, é uma filosofia que não entra na minha cabeça, eu prefiro ficar sentado mesmo. Irmãos, muitas coisas que nós fazemos é contra a nossa vontade, porque parte da nossa vontade não flui do espírito nem da alma, mas flui da carne. Então nosso corpo constantemente vai querer o pecado. Então é aí que a gente tem que se rebelar contra a carne e voltar para aquilo que é de Deus. Porque até mesmo Jesus falou: pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. Irmãos, vocês realmente acreditam que Jesus ficou felizaço de levar chicotada? Falou assim: caraca, amanhã 3 horas da tarde vou estar apanhando, que da hora. Não. Jesus, como homem, carne e osso, não queria sofrer daquele jeito, mas queria que fôssemos salvos. E nós que devemos ser a imagem de Cristo, Ele mesmo colocou a vontade e a justiça de nosso Deus à frente daquilo que Ele queria, que assim possamos ser, deixando a carne de lado, deixando a vontade de procrastinar, a vontade de não servir, a vontade de não falar da palavra de Deus de lado, e servindo o reino dos céus. Porque a nossa fé e colocar a obra de Deus na frente é como simplesmente exercícios, como qualquer exercício. Não é à toa que constantemente devemos exercitar nossa fé. Há pouco tempo atrás, já faz mês já, eu comecei a fazer exercício físico por causa da minha saúde, que não estava legal. Na primeira semana
Senhor Jesus, eu não conseguia andar direito, de todo dolorido que eu fiquei. Daí a instrutora me falou: quando você faz exercício, seu músculo ele rasga, e isso dói, mas é aí que ele vai crescer. Irmãos, de começo, quando colocamos o Senhor na prioridade, a nossa carne vai ser rasgada e vai doer, mas vai fazer bem para a nossa alma, para o nosso espírito e para o reino de Deus aqui na terra. Amém? E não é porque dói no começo que não vai ficando mais fácil a seguir. No começo da nossa fé pode até ser difícil. Poxa, ler constantemente a Bíblia todo dia, Senhor, que difícil. Mas a partir do momento que você dá o primeiro passo, aí não é só mais você, é você e o Espírito Santo do seu lado te ajudando a caminhar. E vai ficando cada vez mais fácil, até o momento em que automaticamente você vai acordar, pegar a Bíblia e dizer: caraca, já estou com a Bíblia na mão, já vou para a palavra de Deus. E assim a gente tem que ser, exercitando nossa fé e colocando a Deus e o seu reino como prioridade. Que a nossa prioridade possa ser o Senhor. Amém? Glórias a Deus. Agradeço a oportunidade nesta noite. Coloque-se de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, glórias te damos, Senhor, por esta mensagem. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que falou com o teu povo, Senhor. Que não saiamos vazios, Senhor. Que a tua palavra possa, Senhor, ser, quiçá, Senhor, uma pequena semente, ou até mesmo um broto, Senhor, no coração de cada irmão e também no meu coração, Senhor. Que talvez, Senhor, não tenha causado tanto impacto, Senhor, hoje, mas que amanhã, Senhor, esta palavra fique em nossa mente e recordamos e possamos constantemente colocar a Ti como prioridade em nossas vidas, Senhor. Pois não queremos, Senhor, colocar o mundo como prioridade, não queremos colocar coisas fúteis como prioridade, mas queremos que o Teu reino e buscar a Ti possa ser a nossa prioridade, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nos usa, Senhor, nos comove, Senhor, e toque em nosso coração, Senhor, que possamos ficar constantemente incomodados toda vez que nossa carne falar não para aquilo que é do Teu reino, Senhor. Que possamos, Senhor, buscar como prioridade a Tua justiça aqui na terra, Senhor, pois a justiça não é nossa, não é de nossa carne, não é de nosso governo, mas a justiça é do Senhor. Em nome de Jesus Cristo te pedimos e desde já lhe agradecemos. Amém e amém. Glórias a Deus. Agradeço a oportunidade nesta noite. Aleluia.